Fala galera, eu sou o Fernando Calais e essas são algumas reflexões sobre Fantasy Football antes da semana 4 começar. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem sobre Fantasy quando a gente vai começando a temporada é a seguinte: quando eu entro em pânico? Essa é uma pergunta que eu costumo dizer que depois da terceira semana. As 3 primeiras semanas são muito irregulares, são cheias de surpresas, principalmente depois das mudanças da pré-temporada, onde tem times que resolvem não jogar nenhum time titular, né, nenhum jogador titular, e aí diminui de 4 para 3 jogos. Então acaba que o primeiro quarto da temporada os times ainda estão se acostumando, se preparando. Aí a gente vê mais ou menos onde estão os melhores treinadores e os piores treinadores da NFL. Então a gente está vendo nesse começo de temporada, onde times profissionais e times preparados estão fazendo muito bem, o caso do São Francisco, do Eagles, do próprio Chiefs, que, apesar de ter perdido, né, o Travis Kelce nesse começo da temporada, continua sendo um time profissional, continua ganhando, né, apesar da decepção do primeiro jogo. Então, são irregularidades que a gente até entende. Mas o que a gente está vendo nesse começo de temporada são vários times que a gente pensava que seriam dominantes, tendo muitas dificuldades. A gente está vendo o Bengals, o Jacksonville Jaguars, né, e o Giants, por exemplo, tendo um começo de temporada complicados. O Jets é compreensível, eles perderam o Aaron Rodgers e voltaram à mesma posição que eles estavam no ano passado, nesse purgatório de quarterbacks, que praticamente destruiu esse potencial gigantesco, né, que jogadores como Garrett Wilson ou que Breece Hall teriam, né, e que hoje a gente está vendo são jogadores, inclusive, que se você tiver Tank Dell ou Puka Nacua, eu pensaria muito seriamente em usar um dos dois, em vez de colocar, por exemplo, o Garrett Wilson de titular, né? Eu acho que a partir da terceira semana, esse tipo de decisão é quando a gente tem que tomar. Broncos, Giants e Bears também tiveram um começo de temporada nefasto. Eu estou muito mais preocupado em relação ao Broncos e o Bears do que contra o Giants. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Chargers, Vikings e Rams tiveram um começo de temporada irregular, mas pelo menos eles estão produzindo pontos fantasy, né? Então, uma preocupação se você é torcedor desses times, né? Mas em termos de fantasy, a gente está vendo Keenan Allen, Justin Jefferson e Puka Nacua, inclusive os running backs desses times produzindo. Então não tem muita preocupação. A preocupação a gente tem com o Chargers no caso do Mike Williams. Ligamento cruzado, perde o resto da temporada. E em quem apostar depois do Keenan Allen, né? Eu acho que essa pergunta tem várias respostas. Se você precisar de uma ajuda imediata, Josh Palmer, um veterano que não tem nada de especial, mas que muito provavelmente, ao lado do Donovan Parham ou do Gerald Everett, que são os dois tight ends, são jogadores que vão ter impacto imediato. Mas vale lembrar que o Chargers draftou Quentin Johnston no primeiro round, um jogador de um talento extraordinário, mas um talento que está em desenvolvimento. Se você draftou o Quentin Johnston, ou se ele está disponível nas suas ligas, deixa ele no banco, espera um pouquinho, porque o calendário, inclusive, do Chargers é complicado. Eles têm esse jogo desse fim de semana, depois tem o bye, na volta já volta contra o Cowboys. Eu só apostaria realmente em Quentin Johnston daqui a 3, 4 semanas. Então eu acho que essa é a aposta a longo prazo nos ataques mais explosivos da NFL, onde o Herbert está passando, já é um dos 2 quarterbacks que já nas 3 primeiras semanas já tem mais de 1.000 jardas, e o Quentin Johnston pode ser o número 2 em targets desse time na metade para o final da temporada. Então eu acho que ele é uma aposta a longo prazo, apesar de que o Josh Palmer imediatamente deve ser o jogador que mais produza, mas volto a lembrar, cuidado com esse calendário do Chargers, porque tem o bye em seguida e depois o próximo jogo é contra o Chargers. Falando em Justin Herbert, né, e Tua, que são os 2 super quarterbacks desse primeiro de temporada, existe uma certa decepção na posição de quarterback, com quarterbacks que a gente tinha, que a gente apostava muito, inclusive estavam sendo draftados no terceiro round, segundo round, alguns deles, inclusive como Josh Allen ou Jalen Hurts, tendo algumas dificuldades. Hurts, Allen e Lamar Jackson estão fora do top 5 nesse momento. Se a gente for para Watson e Trevor Lawrence, a gente vai para fora do top 10, e eu nem entro para falar de Justin Fields e Daniel Jones, que estão fora do top 20.
Eu acho que no caso do Justin Fields, a gente tem que pensar seriamente se vale a pena mantê-lo até no banco, né? Eu acho que é hora de reagir, passadas as 3 primeiras semanas. Jordan Love, Brock Purdy são titulares. Eu acho que poucos quarterbacks nesse momento podem ser assim, escalados na frente de Brock Purdy e Jordan Love. Principalmente o Jordan Love, que está jogando demais e com vários desfalques nesse time, né? Então, com a volta do Christian Watson e do Aaron Jones, eu acho que o Jordan Love tem potencial para terminar o ano no top 5, inclusive no top 3 de quarterbacks. Vamos ver como vai evoluindo a temporada. Se você está no desespero total, eu acho que o Daniel Jones, o pior já passou, né? Você ter jogos contra 49ers e Cowboys nas primeiras 3 semanas da temporada ajuda muito, né? Você ter um começo de temporada complicado, mas eu acredito nesse corpo técnico, eu acredito no Daniel Jones e nas armas que ele tem, eu continuo acreditando em Saquon Barkley, Daniel Jones e Darren Waller para o resto da temporada, né? Então eu sou otimista em relação a ele, mas se você precisar de ajuda, eu acho que dos quarterbacks que provavelmente estão disponíveis em praticamente todas as ligas, eu acho que o CJ Stroud tem mostrado assim, que todos aqueles medos que a gente tinha quando ele foi draftado, de como ele responderia com a pressão dentro do pocket, e a resposta é muito positiva. Ele está se mostrando quase como um veterano. CJ Stroud, eu acho que ele pode terminar como top 10, top 12 tranquilamente no resto da temporada. Então, calma com Giants, calma com Bengals e calma com Jaguars. Eu sou otimista. Bengals pega o Titans essa semana, Jaguars pega o Falcons, Giants o Seahawks. A semana 4 vai ser fundamental para saber se esses times realmente foi só um começo de temporada meio bagunçado e se eles vão ser esses times de elite que a gente imaginava que seria, ou se a gente tem motivo realmente para se preocupar. Esses matchups dessa semana 4 vão ser muito importantes para a gente analisar o que fazer com Giants, Bengals e Jaguars. Running backs. Tá todo mundo desesperado com running backs. Eu nem vou falar de tight ends, porque tight ends rezar, levantar a mão para o céu e agradecer se você tem Mark Andrews, se você tem TJ Hawkinson ou Travis Kelce. Inclusive, sabe, eu acho que Laporta é uma grande surpresa da temporada e o Darren Waller também, eu continuaria acreditando nele, mas todo o resto, inclusive George Kittle, é para estar bastante preocupado com eles. Mas os running backs ainda têm solução. Se você tinha o Nick Chubb ou o A.J. Dobbins, sinto muito, estão fora da temporada. Austin Eckler, Saquon Barkley e Aaron Jones, inclusive Justice Hill, mostraram sinais, né? Mas se machucaram e a gente não sabe como eles vão voltar, quando eles vão voltar. Agora, meu amigo, Derrick Henry, Josh Jacobs, Cam Akers, Breece Hall, Dalvin Cook, Javonte Williams, Dameon Pierce, ou inclusive Alexander Mattison, né? Porque o Vikings já contratou o Cam Akers. Qual dos dois vai sair? Nossa, eu não quero nem saber. Eles são decepções, não tenho o que dizer sobre eles. Jonathan Taylor e Alvin Kamara nem estrearam. Será que eles vão estrear? A gente não sabe como eles vão voltar, né? O que fazer? Bom, Devon A-Chain, né? Como ele falou, A-Chain, né? Que ele falou que ele quer ser chamado Devon A-Chain, ou A-Chain, ou algo assim, não sei como é que fala. Era uma das grandes apostas nesse ataque do Dolphins, mas ele ainda continua disponível em muitas ligas. Se ele estiver na tua liga, pode colocar. Ele é um cara que, apesar de ser pequenininho, ele é o típico running back versátil, pequenininho, rápido. Nesse ataque do Dolphins, que é espetacular, vai ter muitos pontos. Kyren Williams, Jerome Ford, Zach Moss, Roschon Johnson já são titulares. Eu acho que se você tiver eles nos seus times, ou se eles estiverem disponíveis nas suas ligas, pega esses caras e já coloca diretamente no time titular. DeAndre Swift, Brian Robinson e James Cook também titular, semana atrás semana, são os donos desse backfield. E se você estiver desesperado, precisando de ajuda, Matt Breida, Tyjae Spears, Elijah Mitchell, que essa semana São Francisco é favorito por 14 pontos contra o Cardinals. Esse jogo pode ser uma goleada rapidamente e o 49ers começar a usar os jogadores reservas, como já passou nesse último jogo. Elijah Mitchell já começou a entrar na rotação. Ou, inclusive, Melvin Gordon, porque quem que o Ravens vai jogar de running back semana 4, para a gente estar falando já de Melvin Gordon, é porque a situação tá complicada. Wide receivers, DeAndre Hopkins, wide receiver 46.
Terry McLaurin, 44. DJ Moore, 42. Jerry Jeudy, 71. Para de insistir nesses caras. Para. Puka Nacua, Tank Dell, Josh Downs, Josh Palmer, Tutu Atwell, Nico Collins, DJ Shark, Adam Thielen, Marvin Mims. Todos são excelentes apostas. Sem falar de Jordan Addison, né? E Zay Flowers, que eu acho que eles são titulares absolutos em todas as semanas. Mas chegou a hora de reagir. Tem muitas opções, surgiram muitas opções. Não deixe eles no banco. Não deixe esses jogadores no banco. Semana 4 já é hora de reagir. Alguns times ainda você tem que ter cautela. Mas outros, se você, não vale a pena continuar acreditando em Bears, Titans, por exemplo, ou inclusive nos Broncos. Já é hora de buscar outras alternativas. Semana que vem a gente volta para falar mais. Um abraço.